E sabe, queridos, nós temos muitos exemplos na Bíblia que são incríveis, tremendos, de mulheres que podem nos dar um norte, uma direção de como criar o nosso... Porque filho não vem com manual de instrução, vem? Não vem. Até panela de pressão tem manual de instrução. Mas filho não vem. Eu queria que tivesse um livro assim, 5 regras básicas para você ter o seu filho bem sucedido. Tem? Não tem. Você pode ter gêmeos univitelíneos, dormir no mesmo quarto, vestir a mesma roupa, comer a mesma comida, mas eles vão ser diferentes. Porque cada pessoa é um ser especial. E a minha experiência, ela serve para mim. Mas a Bíblia tem experiências, tem orientações, tem instruções que só, se nós colocarmos em prática, nós vamos ser bem-sucedidos. Amém? Para as mães e para as solteiras. Ana, mãe de Samuel, era uma mulher estéril. E eu já vi com esses olhos mulheres estéreis dando à luz a filhos. E você que tem orado por filhos, você que está em casa, talvez orando, eu tenho de mulheres que ligam para mim e falam: Maristela, ore comigo. Deus faz da estéril mãe de filhos. Filho é bênção. Filho não é maldição, filho é bênção. Eu sei que às vezes você está vivendo num momento e fala: meu Deus, filho é bênção. É bênção. É bênção. E antes que Ana tivesse seu filho, ela já havia consagrado seu filho ao Senhor. Você já consagrou seu filho ao Senhor? Você solteira já consagrou seu filho ao Senhor? Você, meu irmão, que está aqui, que é solteiro, já consagrou seu filho ao Senhor? Olha, Ana fez isso. Ana orou, buscou em Deus. Ela não tinha outro lugar em que buscar isso. A cura, a visitação do Espírito Santo foi ali imediata. E ela, antes mesmo de ter o seu filho, ela consagrou o seu filho ao Senhor. Outra mulher é a mãe de Sansão. A mãe de Sansão viu o Senhor. Alguém aqui já viu algum anjo? Eu falo: Deus, se eu ver um anjo, eu não sei se eu vou correr, se eu vou cair morta, não sei. Mas essa mulher viu o anjo. E a Bíblia fala que o anjo falou: você tem que obedecer tudo o que você está sendo orientada. Gente, não é fácil você obedecer tudinho ao pé da letra. E ela assim o fez. Ela obedeceu fielmente tudo o que Deus orientou ela para fazer. Mas de todos esses exemplos, a minha preferida, e eu já preguei várias vezes sobre ela, é Joquebede. De todas as mães da Bíblia, é a minha, talvez você tenha uma outra. Pode ser Maria, a mãe de Jesus, que mesmo não entendendo o que estava acontecendo, ela descansou no Senhor, ela adorou ao Senhor, ela viu tudo aquilo que seu filho iria passar, e mesmo assim ela continuou firme. Mas Joquebede, para mim, é sem dúvida a mulher mais incrível da Bíblia. Ela viveu na escravidão, ela se casou na escravidão, ela teve seus filhos sendo escravo, mas ela não criou seus filhos para serem escravos. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que Deus tem coisas incríveis para você e para a sua família. Amém? Eu quero ler lá em Êxodo 2. Vamos ler juntos? A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu um cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-lo. E, ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino.
Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, porque eu o tirei das águas. Queridos, quando nós lemos esse versículo, talvez você e eu não tenhamos a profundidade do que está se passando na vida dessa mulher. Hoje em dia, quando a gente engravida, a gente quer saber o quê? Se a criança é saudável, a gente vai lá e faz ultrassom, né? Ultrassom hoje é em 3D. A criança faz assim: oi, mamãe. Quando eu engravidei, eu não pude fazer ultrassom. Isso era coisa assim, pra gente top das galáxias, sabe assim? Príncipe de Dubai. E eu não fiz ultrassom. Então a gente fazia enxovalzinho, que cor, mães? Verde e amarelo, né? Meu filho parecia um fandango saindo do hospital. Tudo de amarelo. Aquela cor pálida. A minha mãe na época comprou sainha, doida para ver uma menina. E ficou com a sainha guardada, porque eu não tive menina. Mas agora não, agora você vai lá. Ai, atrasou. Ai, acho que eu vou fazer o exame de sangue. Nem deu tempo ainda, mas a gente quer fazer o exame de sangue para saber. E a gente vai. Ai, é menino ou menina? Aí faz o chá de revelação. Aí faz o chá de bebê. Aí faz o chá de mêsversário. Mas agora a gente tem esses dispositivos ao nosso favor. Mas, gente, Joquebede vivia sobre um regime de escravidão. Ela não tinha direito de pensar em ter um filho homem, porque Faraó havia dito assim, ó: todo menino que nascer na casa das hebreias vai ter que morrer, porque a nação, o povo de Deus estava crescendo muito, e essa mulher vivia sobre aquela opressão. Ela poderia decidir não ter mais filhos. Hoje em dia tem pessoas que dizem: ai, tá difícil criar filho. Ai, hoje em dia é muito complicado. Não é não. Tá mais fácil do que a gente imagina. Já foi muito mais difícil a gente ter filhos, criar as nossas crianças. Imagina no tempo de Joquebede. Ela decidiu que ela iria gerar filhos, e aí imagina ela 9 meses pensando: se for menina vai viver, se for menino vai morrer. E sabe, queridos, não era só o povo do Egito que ficava olhando: será que é menino? Os próprios hebreus, as próprias vizinhas, sabe? Ah, se o meu filho vai morrer, o dela também vai. Não é assim que as pessoas pensam? E ela nessa pressão, cheio de dúvidas, cheio de angústia, nasce aquele menino. E quando ela olha para aquela criança, ela pensa assim: esse é o filho que o Senhor me deu, e ele não vai morrer. E eu quero considerar com vocês algumas coisas que Joquebede teve, mesmo vivendo em tempo difícil de escravidão, mesmo sendo vigiada dia e noite, mesmo sofrendo aquela dor gestacional, porque, gente, gravidez não é fácil não, é fácil. Eu queria ver um homem que está aqui ter filho. Quantos aqui acham que são capazes de ter um filho? Levanta a mão agora, que nós vamos orar por você e pedir essa unção de força e valentia. Os homens desmaiam quando vê a agulha. Aí você fica assim, você fica 3 meses vomitando, sim ou não? Aí você come, ai meu Deus, não suporta esse cheiro. De repente você quer comer aquela coisa que você nunca comia. Na gravidez do Pedro eu comia cajamanga. Que graça tem cajamanga? Nenhuma. Eu almoçava e jantava cajamanga. Agora eu não posso nem ver o cheiro. O feijão,
Ai, Jesus, o feijão. Aí você vai melhorando. Quando você vai melhorando, sua barriga vai esticando. Aí vai no banheiro toda hora. Gente, gravidez não é fácil, mas é o momento mais incrível da vida de uma mulher, porque quando nós nos juntamos com Deus para gerar uma nova pessoa, e você, mãe, sabe que essa pessoa que você gerou pode ser alguém incrível, maravilhoso, poderosamente usado nas mãos do Senhor. Vocês estão entendendo? E aí Joquebede, ali, aquela mulher, não vou nem falar da hora do parto, tá? Eu vou pular essa parte, para você não sofrer muito. Mas a gente sabe. É uma dor que a gente esquece. Você esqueceu? Eu esqueci. Porque você não teve parto normal. Eu esqueci. É claro que eu falei, Deus, nunca mais eu vou ter filho. Deus, nunca, se eu não sofrer, eu não tenho mais filho. Mas, gente, imagina Joquebede olhando aquele menino e falando, Deus, eu não vou colocá-lo para morrer, ele vai viver. Sabe o que essa mulher teve? Coragem. Diga comigo, coragem. Gente, criar filho tem que ter coragem, sim ou não? Tem que ter coragem. Aquela mulher foi muito corajosa. Ela escondeu aquela criança 3 meses. Você sabe o que é esconder uma criança 3 meses? Criança de 0 a 3 meses, o que ela só faz? Chora, 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 chora. Dia e noite chora. Não dorme. Troca o dia pela noite. Você fica parecendo uma coruja, um zumbi andando atrás da criança. Só chora. Quando você acha que ela vai dormir, ela já acordou de novo. Imagina Joquebede escondendo aquela criança por 3 meses. E ela ali, naquela luta, ela foi muito corajosa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para ser mãe hoje precisa ser corajosa. Ter coragem de falar para o seu filho, ó, esse desenho você não vai assistir. Sua mãe não quer. Ó, hora de desligar esse aparelho eletrônico. Vamos dormir? Gente, eu converso com crianças que dormem 3 horas da manhã. Em que mundo nós estamos vivendo? Criança de 9 anos. Você está cansado, querido? O que aconteceu? Ai, professora, eu dormi às 3 da manhã. Eu falo, Pai eterno, o sangue de Jesus tem poder. Tem que ter coragem. Antigamente a mãe da gente falava assim para nós, você não é qualquer um. Quem já ouviu isso? Você não é todo mundo. Mãe, todo mundo tem celular, porque eu não tenho. O que a sua mãe ia falar para você? Mãe, todo mundo vai na festinha da minha amiga, por que eu não vou? Todo mundo. Uma vez meu pai me tirou dentro do carro, eu pronta para sair, arrumada, eu e minhas 4 amigas espremidinhas no carro assim. Ele chegou e olhou, minha mãe chegou e falou, sai do carro. Eu falei, mas todo mundo vai. Aí minha mãe, você não é todo mundo. Mas todo mundo joga esse videogame, mas meus amigos estão online, mas hoje tem que ter coragem. Mães, eu espero que você saia daqui hoje com uma injeção de coragem na sua veia, para você olhar para sua filha e falar, filha, essa roupa não tá boa. Ai, meu Deus, espero que Deus esteja falando com você, assim como falou comigo. Porque eu fiz isso várias vezes com os meus filhos. Você não é todo mundo, você é diferente, você não vive como vivem os outros. Eu estou te preparando para outra coisa. Ai, mãe, eu queria tanto ver esse desenho, não vai ver. Pronto. Por que eu tenho que jejuar? Porque sim. Aí eles olhavam para mim, porque sim não é resposta. Ai, que vontade de catar. O meu sim é suficiente para você e pronto.
Tem que ter coragem, mãe. Eu já contei aqui várias experiências, né? Vocês já ouviram a experiência da câmera do meu computador? Quem já ouviu a câmera? Vou contar de novo, para você que está em casa aqui. Eu comprei uma câmera para colocar no computador. Agora já vem com câmera. Gente, eu estou falando quando meus filhos eram pequenos, faz a conta. Tinham 14, 15 anos. E aí eu coloquei a câmera. Falei, ó, câmera, porta aberta, luz acesa. Cheguei um dia, a porta estava fechada. Aí eu abri, câmera, porta aberta, luz acesa. Passei a segunda vez, a porta estava fechada. Aí o que eu fiz? Arranquei a câmera. Mas mãe, o que está acontecendo? Desobedeceu. Na terceira vez eu já não converso mais. Tirei a câmera. Acabou a câmera para você, meu filho. Mas mãe, todo mundo tem. Você não é todo mundo. Falei uma, falei duas, na terceira tirei a câmera. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu achei essa câmera há uns 3 anos atrás. Eles casaram, tiveram filhos e a câmera desapareceu. Eles viveram muito bem sem câmera. Mas eu tive que ter coragem, porque eu tinha dado uma palavra. E eles estavam desobedecendo. Tenha coragem, diga comigo, coragem. Coragem, queridos, não é só ter coragem para, eu vou ter coragem para engravidar, tem que ter coragem para criar o seu filho naquilo que você acredita, nos princípios da palavra do Senhor, dizer não quando precisa dizer não, e sim, nós vamos na igreja sim. Por que eu tenho que ir na igreja e meus amigos não vão? Não tenho nada com a vida dos seus amigos, não é assim? Outra coisa, que tem tanta coisa para falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Quando eles jogavam as crianças no Nilo, e essa foi a ordem de Faraó, joguem as crianças no Nilo. Gente, não foi qualquer ordem, não foi qualquer orientação. Eles sabiam, a primeira praga que Deus lançou sobre o Egito foi aonde? As águas do Nilo se transformaram em sangue. O Nilo era uma divindade para os egípcios. Então, cada vez que eles pegavam uma criança hebreia, era como um cortejo de adoração ao Nilo. E cada criança que morresse ali naquele Deus, ela era oferecida àquela divindade maléfica, maligna. Então Joquebede pensou assim: eu não vou oferecer o meu filho em sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Sabe, hoje em dia nós precisamos entender que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida e Ele quer ser o Senhor da nossa família, dos nossos filhos. Não se cria filho na igreja, se cria filho em casa. É lá na sua casa que seu filho tem que ver você adorando ao Senhor, lendo a Bíblia, glorificando, lavando louça. Então louve, simplesmente é a louca da Cassiane, né? Que canta e faz faxina. Pode pôr outra música, põe a Central 3 também. Central 3 é mais, né? Vamos adorar a Deus. Este é um lar de, né? Mas não, a gente quer que os nossos filhos absorvam o poder de Deus só com as vindas à igreja. Não é suficiente. Lá na sua casa precisa de pai e mãe que glorifiquem, que adorem, que se consagram, que oram, que jejuam, que buscam ao Senhor. Você vai ter filho forte, filho sem medo, filhos cheios do Espírito Santo, filho que sabe dizer não para as ofertas do inimigo. Joquebede diz: meu filho no Nilo não vai. Queridos, presta atenção no que é que seu filho está vendo naquele aplicativo de dancinha. Não vou falar o nome, você sabe o que é. Tem muitos jovens pervertendo o seu coração. Hoje em dia nós temos acesso à pornografia na nossa mão. Tenha coragem. Não deixa o seu filho ser sacrificado ao Nilo.
Coloque os seus filhos aos pés do Senhor. Amém? Seus filhos são do Senhor. Levante sua mão e diga comigo: meu filho é do Senhor. Nilo não, meus filhos são do Senhor. Glória a Deus. Ela disse: não, o inimigo não irá tragar o meu filho. Você tem que ter coragem. Aleluia. Outra coisa que Joquebede teve, ela teve fé na promessa de Deus. O povo estava clamando. A Bíblia fala que o clamor do povo estava subindo até Deus. Então, quanto mais o povo clamava, Deus estava atendendo, Deus estava atento. Gente, Joquebede sabia que estava chegando o tempo, que estava chegando a hora, que algo iria acontecer. E ela disse: uau, eu não vou perder tempo. Eu tenho fé que algo aconteceu. Eu vou fazer parte dessa geração. Eu faço parte da geração que vai ver o mover de Deus. Queridos, presta atenção nos sinais que Deus tem te dado. Nós fazemos parte de uma geração especial, incrível, onde nós vamos ver o mover de Deus, milagres, curas, sinais, maravilhas, o Espírito Santo sendo derramado sobre nós, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre as crianças, sobre todos. É um tempo diferente de Deus. Você tem ciência disso? A Bíblia fala sobre sinais no céu, sobre pestes antes do dia do Senhor. Então, se você for colocar ali no cronograma de Deus, você está sentindo o cheiro doce do Espírito Santo sendo derramado sobre nós, se manifestando. Você está sentindo que algo de Deus vai acontecer nessa geração. Eu creio nisso. Então, portanto, prepare você, prepare sua família, prepare seus filhos. Filho, algo incrível de Deus vai acontecer. Você não está nascendo nesse tempo à toa. Você está nascendo porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Eu tenho visto crianças chorarem pela presença do Espírito Santo. Eu tenho visto crianças que nunca tiveram contato com a palavra de Deus, ansiando por saber de Jesus. O que é isso senão o Espírito Santo se manifestando no mundo? Sede de Deus. Joquebede sabia que havia uma promessa do Senhor, de que eles teriam uma terra deles, e ela disse assim: eu faço parte desse povo que vai viver as promessas de Deus aqui na terra. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Não importa a idade dos seus filhos. Se ele foi pequeno, se você está crescendo com ele na igreja, glória a Deus, amém. Mas se ele é maior, você pode declarar isso ainda: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos uma mulher na Bíblia chamada Rispa. Rispa teve a tristeza, a infelicidade de vigiar os corpos dos seus filhos mortos. Mas ela não abriu mão, enquanto aquela vergonha, aquele opróbrio não fosse tirado da sua casa. Sabe, minha querida, se você vê seu filho preso na corrente do pecado, triste, abatido, nas grades do mal, não abra mão da presença de Deus na vida dele, e seja como Rispa, seja ali orando, fique ali vigiando, fique ali buscando a Deus, para que esse opróbrio seja tirado da sua geração. Nós temos muitos exemplos assim, e Joquebede, ela teve fé que Deus ia fazer alguma coisa. E mais maravilhoso ainda, ela não só teve fé para confiar que a promessa iria acontecer um dia, mas que a promessa iria acontecer na vida dela, na geração dela, através dos filhos dela. Vocês estão entendendo como isso é precioso?
Não é algo que vai acontecer daqui a 50, daqui a 100 anos. Algo incrível da parte de Deus pode acontecer na sua família hoje. Na segunda-feira, na terça e na quarta, e assim por todos os dias da sua vida. Aleluia. Quantas promessas Deus tem feito para você? Quantas promessas? A palavra do Senhor tem promessas incríveis. De saúde, de prosperidade, de longevidade, de força, de sabedoria. Você tem que tomar posse dessas promessas, queridos, não só para a sua geração, mas para a geração dos seus filhos. Desde sempre, você pode colocar no coração dos seus filhos que Deus tem uma promessa para a vida dele, que ele vai sempre ser abençoado, que ele vai sempre ser guardado, que ele vai sempre ser protegido, curado pelo Senhor. Amém? Deus tem uma palavra de poder sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, coragem. Fé na promessa do Senhor. E outra coisa que Joquebede tinha, ela conhecia o mundo em que ela vivia. Ela estava antenada. Eu tenho muita preocupação com as crianças de hoje. Se você for procurar pesquisas, é a primeira geração que vai ter um QI mais baixo do que seus pais. Você sabia disso? Nós temos uma geração que tinha tudo para ser muito melhor do que os seus pais. Porém, eles estão tão dependentes de tecnologias que eles não conseguem criar. A organização americana, ela já diminuiu o padrão de linguagem das crianças. Antigamente, a criança, até 3 anos, tinha que ter no mínimo 50 palavras. Hoje, ela pode ter 30 palavras. Porque as crianças não conversam, elas não verbalizam, elas não se expressam, porque a televisão não fala com ela. O celular, ela não precisa conversar com o celular. Não só isso, existe uma gama de coisas que estão sendo colocadas sobre as nossas crianças. E eu, que sou professora, eu sou apaixonada por criança. Eu tenho muita preocupação. Tudo que é demais é prejudicial. Você sabia disso? Existe um equilíbrio para tudo na vida. E você precisa entender que se você não criar a sua criança hoje equilibrada, ela pode ser um adulto dependente. Dependente de mídias sociais, dependente de games, dependente de um monte de coisa. Nós temos uma quantidade enorme de crianças pequenas que têm transtornos, N tipo de transtornos. Você está ciente disso? Você acha que isso é brincadeira, é aleatório? Não. É algo que já vem acontecendo no mundo. Porque Deus está se manifestando. Por conta disso, o inimigo tem tentado dar uma rasteira para que a próxima geração não seja frutífera, não seja uma geração que conheça Deus. Mas nós, que conhecemos a palavra do Senhor, nós somos pessoas diferentes. Nós conhecemos a palavra e a promessa de Deus. Portanto, nós estamos antenados com esse mundo. E nós podemos colocar os nossos filhos, ensiná-los limites, ensiná-los a andar no caminho do Senhor. Sabe, queridos, Joquebede foi uma mulher tão incrível, tão incrível. Ela não criou só Moisés, porque Moisés, ela ficou com ele até acabar de amamentá-lo. E eu fiz a conta aqui de quanto tempo ela ficou com ele. Vamos imaginar que ela ficou com ele 6 anos. Vamos imaginar que ela entregou ela para a filha de Faraó com 6 anos. Ela teve 72 meses.
2.190 dias, 52.560 horas, para inculcar na cabeça daquela criança que existia um Deus todo-poderoso, que Ele era diferente, que Ele não era como qualquer um, que Ele era filho de Deus, que Ele era servo do Deus vivo e que Deus tinha um grande propósito na vida dele. Minhas irmãs, pais e mães que estão aqui hoje, aproveita todo o tempo que você tem para colocar na cabeça da sua criança que ela não é qualquer uma, que ela não nasceu aqui para qualquer uma, que ela está aqui com um propósito eterno, o propósito de glorificar a Deus e fazer diferença nessa geração. Pensa nisso, pai e mãe. O inglês é importante? É importante. Balé é importante? É importante. Mas é mais importante sua criança saber um versículo bíblico, saber os louvores ao Senhor, saber que Deus a ama. Quando ela estiver com medo, ajoelhe e ora com ela. Você não precisa nem do pastor orar, você tem autoridade para orar. E as crianças hoje estão com medo. Medo de sorrir, medo de tirar a máscara. Eu não vou tirar minha máscara porque eu estou feia. As crianças hoje estão doentes, com suas emoções doentes. E não é remédio que precisa, é abraço, é beijo, é olhar no olho, é orar junto. Joquebede criou Moisés. Moisés foi o grande homem que libertou Israel. Joquebede criou Miriam, uma grande profetisa em Israel, a primeira profetisa de Israel. Joquebede criou Arão, o primeiro sumo sacerdote levantado por Deus. Olha que mulher! Talvez ela não tivesse uma faculdade, ela não tinha casa própria porque ela era escrava. Mas ela foi uma mãe sem precedentes. Uma mulher incrível. Eu tenho certeza que você também quer ser essa mulher incrível.